Meu nome é Fernando Rangel. Hoje eu tô aqui para falar com vocês, para conversar e apresentar para vocês a Europa. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, né, onde a sua extensão territorial ela tá colocada em segundo menor. O continente europeu ele é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa ela também é conhecida como o Velho Mundo, né? Tem essa expressão para se referir à Europa, Velho Mundo. E ela também é considerada o berço da cultura ocidental. O clima europeu ele possui temperaturas e precipitações próprias, né, de clima temperado, com estações bem definidas, temperaturas amenas e pluviosidades intercaladas com a queda de neve. No extremo norte e em áreas de altitudes elevadas, as temperaturas mais baixas elas dificultam a ocupação humana, porém não inviabilizam completamente. Em geral, as condições climáticas na Europa, elas resultam de quatro fatores básicos, né? De uma combinação de 4 fatores básicos, que seriam eles a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. A latitude, ela ocasiona uma variação de temperatura de acordo com o distanciamento ou aproximação do Equador, onde o ângulo de intercedência dos raios solares é perpendicular. Em geral, quanto maior a distância do Equador, menor é a sua temperatura, devido à maior curvatura da Terra, né? Maior curvatura da Terra em relação à incidência de radiação solar, o que é anulado caso as áreas de elevadas altitudes. Nas áreas ocupadas pelas grandes elevações, há uma ocorrência de clima frio de montanha, um clima de montanha. Isso ocorre devido à rarefação, né, das partículas de gases, no caso de oxigênio, ocasionando menor retenção de calor na região. Bom, devido o litoral muito recortado do continente europeu, isso faz com que ele sofra uma grande influência marítima, né? O que ameniza as temperaturas das áreas próximas da costa. Vale lembrar que a corrente marítima quente ela influencia as águas do Atlântico Norte, originando-se no Golfo do México, né? A corrente da deriva do Atlântico Norte, e é responsável pelos invernos menos rigorosos e maiores índices pluviométricos junto à costa do Noroeste. E assim, as áreas afastadas das massas oceânicas, elas apresentam uma amplitude térmica mais acentuadas que as situadas próximas ao litoral. E esse fator ele influencia a aridez e causa grandes variações de temperaturas em algumas regiões europeias. Durante o verão, o deslocamento de ventos quentes e secos, como o Simoon e o Sirocco, provenientes do norte da África, influenciam na área mediterrânea, tornando-a mais seca durante o inverno, né? O deslocamento de ventos frios, como o Buran, eles são provenientes do Polo Ártico e torna as regiões setentrionais mais frias. Os principais tipos climáticos do continente europeu são o polar, que abrange o norte da Escandinávia até as áreas setentrionais da Rússia. Os invernos são longos e frios, com temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, chegando a atingir menos 60 graus Celsius. Os verões são curtos e contêm temperaturas que variam entre 16 graus Celsius e 21 graus Celsius. O temperado oceânico, que é característico do litoral entre o norte de Portugal e a Noruega, também nas Ilhas Britânicas. Ele apresenta elevados índices pluviométricos, principalmente no inverno e na primavera,
e amplitudes térmicas pouco acentuadas. É o clima mais influenciado pela corrente do Atlântico do Norte, como eu já havia falado acima sobre ela. É o clima temperado continental, que é típico das regiões da Europa Central e Ocidental, apresentando índices pluviométricos menores, com o inverno seco e frio de menos 20 graus Celsius e verões chuvosos e quentes com em torno de 23 graus Celsius. Lembrando que as amplitudes térmicas elas são mais acentuadas. O clima mediterrâneo, que é típico da Europa meridional, abrangendo o sul da França, Itália, Grécia, Portugal e Espanha, apresenta verões quentes e secos devido à sua forte atuação dos ventos saarianos, Simoon e Siroco, como eu havia falado acima, e invernos chuvosos. Uma curiosidade é que o clima mediterrâneo ele apresenta características inversas às do tropical típico, né? Caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. O frio de montanha, né? Que é o clima que domina, onde se localizam as áreas que apresentam as maiores altitudes do continente europeu, no qual se destaca os Alpes, os Carpatos e os Alpes escandinavos. Nessas localidades, as suas temperaturas médias anuais elas podem variar entre 4 graus Celsius e menos 10 graus Celsius. Bom, o continente europeu, ele possui características bem heterogêneas, né? E a gente analisando todo o seu território, a gente tem uma divisão de 4 regiões que são estabelecidas segundo os critérios de ordem espacial e econômica, sendo elas a Europa Ocidental, que é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, a Europa Meridional, que é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, a Europa Centro-Oriental, que é composta pelos países que formam a ex-União Soviética e tornaram-se independentes, a Europa Setentrional, que é composta por países que se situam no extremo norte do continente. Nesse podcast de hoje, eu vou focar mais na Europa Meridional. Bom, a Europa Meridional, ela corresponde à parte sul-europeia. Ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo, é formada pelos países de Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Andorra, Mônaco, Malta, San Marino, Turquia e Chipre. A Europa Meridional ela apresenta um clima temperado mediterrâneo, com invernos suaves e úmidos e verões quentes e secos. Devido à sua localização, esta área recebe massas de ar quentes vinda do sul, no Saara. A norte recebe massas de ar frias do Ártico, né? No verão, a temperatura média é de 20 graus Celsius, mas em momentos mais quentes podem atingir a 30 graus Celsius. Já no inverno, a média de temperatura é de 10 graus Celsius, podendo descer até o 0 graus Celsius. A amplitude térmica, no caso que é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas desta área, é de cerca de 10 graus Celsius. Esta área é uma área de chuvas moderadas e que os índices pluviométricos ficam entre 500 e 100 milímetros por ano. As chuvas são de maior intensidade durante o outono e o inverno. A média de umidade relativa do ar nesta área é de 75%. Bom, para fazer uma análise média desta área, eu vou comparar 2 climogramas, né? Um da capital grega de Atenas e um da capital portuguesa de Lisboa. Perceber que, mesmo estando localizadas em distâncias consideráveis e longas, em que uma cidade é localizada mais a oeste e a outra cidade mais a leste, o climograma indica que ambas cidades apresentam resultados parecidos ao longo do ano, com bastante pluviosidades no outono, 22 de setembro a 22 de dezembro, e no inverno, 22 de dezembro até 22 de março, e temperaturas mais baixas. Durante a primavera, 22 de março até junho, a temperatura começa a se elevar, né? E os
os índices pluviométricos eles começam a se reduzir. Já durante o verão, que ocorre entre 22 de junho até 22 de setembro, as temperaturas sobem bastante e os índices pluviométricos descem drasticamente. Porém, obviamente, isto não é regra e haverão regiões que terão mais índices pluviométricos maiores que os outros, ou com menores ou maiores temperaturas, como no exemplo de Milão. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu tentei focar mais nessa parte da Europa meridional. Nos próximos podcasts a gente vai estar falando sobre a Europa Ocidental, sobre a Europa Central e Setentorial. Então, fiquem ligados no canal para os próximos podcasts. Então, valeu, é isso. Se você gostou, deixa o joinha, comenta se tiver alguma dúvida que eu posso